Bom dia, a paz do Senhor, estamos aqui, mais um dia o Senhor nos concede, por isso nosso coração se enche de gratidão, que cada amanhecer Deus nos prova seu cuidado no ontem, todas as suas provisões de todas as áreas da nossa vida. Ontem nós recebemos a sua proteção, o seu cuidado, a sua condução por todos os momentos, por onde estivemos, nosso ir e vir, Ele nos protegeu, nos conduziu, nosso alimento, nosso sono, nosso cobertor, uma medicação, não sei, nossas escolhas, Senhor, por isso estamos aqui, porque compreendemos a nossa dependência do Senhor. Nada podemos, Pai, se não for o seu cuidado e amor para conosco. E aqui nós confirmamos essa certeza, Pai, de necessidade de estar melhor te conhecendo, nos reabastecendo dessa palavra que é o nosso pão, o alimento que nos fortalece, oh Deus. Às vezes em cima de muita luta, muita provação, muita dor. Se não fosse o Senhor conosco, nós já teríamos sucumbido, estaríamos desanimados, enfraquecidos, Pai. Oh Deus, até mesmo iludidos, Pai, porque o mundo é assim, uma ilusão. Tudo aqui nos engana, nos atrai se não estivermos fortalecidos em Ti e instruídos pela Tua palavra. Mais uma vez aqui, Senhor, que o Espírito Santo nos conceda o entendimento, Pai, para sabermos da Sua direção, recebendo aqui a orientação para vencer o que nos vem. E o Senhor sabe o que enfrentaremos nesse dia que está surgindo, Pai. Obrigada por nos trazer até aqui, por nos acordar, Deus. E por esse acesso, Pai, a essa leitura de aprendizado, de renovo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, e abastece-nos, Pai, das nossas necessidades, daquilo que o Senhor está trazendo a nós hoje, Pai. Fala aos nossos corações. Nós precisamos dessa força. Senhor, que não saiamos daqui desse momento da mesma forma que estamos chegando, Deus. Transforma-nos, Deus. Renova-nos e fortalece-nos, Pai. Nesse dia que não sabemos como será, mas o Senhor sabe, Pai. Dá-nos o Teu poder para vencer, às vezes até a nós mesmos, Deus. A nossa tendência ao erro, ao pecado, nossa persistência, Pai, em não fazer nada para mudar, nos acomodar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, incomoda, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, toma direção aqui, Pai. Abra nossa mente, o nosso entender, Pai, a Tua vontade, que é a boa, a perfeita e a agradável. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. A paz do Senhor, irmãos. Um bom dia na presença aqui do Senhor. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos dê a direção, a orientação. Com esse sonzinho de chuva no telhado de fundo, eu espero que consigam ouvir a mensagem de hoje, que está muito especial. Irmão Célio, arautos de Sião, meu Deus, vamos juntos, Senhor, Teu povo, Pai, somos o Teu povo, e aqui estamos porque dependemos de Ti, Deus. Só o Senhor para nos dar essa certeza de que o temos conosco, Pai.
E isso traz um alívio, paz ao nosso coração, porque caminhamos com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Hoje o pastor que nos trouxe aqui esse devocional inspirado pelo Espírito Santo e compartilhado a nós, fala sobre o prazer versus a alegria. E ele diz que o mundo oferece prazeres transitórios. Depois nós vamos ver em Hebreus sobre isso. O mundo nos oferece prazeres transitórios, mas o Senhor Jesus nos ofereceu um gozo completo e duradouro. Nós também vamos ver no Evangelho de João. O prazer depende das circunstâncias, mas a alegria é interior e não é perturbada pelo ambiente onde a pessoa está. O prazer está sempre mudando, mas a alegria é constante. Então a gente não deve confundir, né, o que é prazer e o que é alegria. Os encantos do mundo, muitas vezes, são seguidos pela depressão. É verdade, né? Esses momentos tão curtos, mas tão buscados, né? Com intensa dedicação, né? O mundo quer aquela alegria de momento, o prazer de momento, uma realização transitória, né? A verdadeira alegria está alicerçada em Jesus Cristo. O ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Desculpem, irmãos, essa mudança de tempo, eu pareço um bebezinho exposto ao vento, perdão. Para manter o contínuo prazer, devemos ser estimulados constantemente, pois o prazer se recusa a ser dominado. A alegria é justamente o contrário. É uma dádiva que recebemos de Deus. O prazer constrói-se na busca de si mesmo, mas a alegria tem seus alicerces no alto sacrifício. Quanto mais buscamos a gratificação própria, mais vazios nos sentimos. Se uma pequena porção de prazer nos proporciona a alegria momentânea, será necessário outra porção ainda maior de entusiasmo e emoção para obter o mesmo efeito no dia seguinte. A alegria, entretanto, está baseada em dar-se a si mesmo de forma sacrificial. Sabe aquela tossezinha que arranha a garganta? Que Deus nos ajude. Amém? Ao aprendermos o que significa concentrar-se nas necessidades de outras pessoas, encontramos maior realização no próprio Deus, que satisfaz todas as nossas necessidades. Somente ao buscar a vontade de Cristo, você encontrará alegria permanente, a vontade dele. A gente confunde isso, não é a nossa vontade, não é uma realização do que temos prazer, mas é na vontade dele. Até na palavra diz que é a boa, a perfeita e a agradável. Como nós sempre dizemos aqui, né?
Se é Ele quem sabe o que enfrentaremos, o que teremos, se é Ele quem nos conhece, porque é Ele que nos criou, né? Nós não sabemos nem o nosso dia como será, por isso estamos aqui. Nós entregamos o nosso dia nas mãos de quem sabe e pode todas as coisas. E aí Ele nos conduz e nos capacita. Para obter alegria duradoura, coloque Cristo sempre em primeiro lugar. E nós aqui, ao acordarmos, o dia ainda são o quê? 5h40, ainda não veio o novo dia, né, no amanhecer. Ainda estamos finalizando o período da noite, mas já estamos aqui, porque somos daqueles que entenderam, que compreenderam o nada que podemos e o nada que somos sem o Senhor. Então, nos abastecemos, Ele nos alcança sempre primeiro, antes de iniciarmos o nosso dia. Todas as manhãs estamos aqui meditando na palavra e Ele vai nos revelando. E hoje Ele está dizendo sobre a diferença dos prazeres e da alegria, né? As coisas do mundo e as coisas do reino, as coisas de Deus. E aqui nós vimos, né, a importância, onde estamos depositando a nossa confiança, a quem estamos depositando essa nossa confiança, nossa fé. É como aquele texto que fala, né, de edificar na areia ou na rocha, daquilo que é passageiro, é provisório, como diz aqui, ou nas coisas de Deus, que é a rocha. Os ventos não derrubam facilmente. Amém? Nós vamos ler então, a direção dele está no livro no Evangelho de João, no capítulo 15. A leitura diz assim, capítulo 15, que são as instruções de Jesus aos seus discípulos, hoje a nós. Mas é a partir do 7 ao 11. Vamos ler. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas reparou? Se vós estiverdes em mim, e se a minha palavra, as minhas palavras estiverem em vós. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos meditando nessa palavra. Esse texto é aquele que ele fala da videira, né? Está conectado junto à videira, recebendo da seiva da videira. É aí que é a nossa fonte, nosso abastecer, né? Aí, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Vamos prosseguir esse estudo abrindo agora em Hebreus, sobre isso que a palavra está nos trazendo hoje. Hebreus, o texto que fala sobre a fé, né? Aqueles heróis da fé, vem falando de um por um. Mas vamos ver a parte que fala
sobre Moisés, nesse texto de pela fé em Hebreus, começa sobre Moisés no verso 23, Hebreus 11, 23. Diz assim, ó: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aquela lei decretada pelo rei de matança, precisava matar os bebês que nascessem meninos, os machos, mas eles esconderam o menino. Então, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério em Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Ou seja, Moisés nasceu abençoado, né? Foi protegido, não o mataram, né? Não recebeu aquela terrível sentença de morte aos bebês, né? E ele foi criado, acabou sendo criado, né? A história de Moisés diz, no palácio de Faraó. Sua mãe, né, passou a ser a filha de Faraó. Então ele foi conquistado com a coroa, né? Ele era um príncipe ali no Faraó, recebendo tudo que ele era de direito como isso, como um príncipe nesse palácio de Faraó no Egito. Porque ele foi adotado, né, achado nas águas pela princesa, pela filha de Faraó. Mas ele, depois que cresceu, disse não para tudo isso, para todas essas regalias. Imagina que regalias seriam essas: viver ali, sentar à mesa, conviver com a realeza, né, do palácio de Faraó. Mas ele veio e diz aqui, deixou o Egito, cadê assim, ó? Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele escolheu ter por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele fez a escolha dele, seguir e servir ao Senhor. Oh, meu Deus! E aqui no rodapé da Bíblia diz assim, ó, que é o gozo do pecado, né? Todo crente tem que repetidas vezes fazer a escolha de ou desfrutar dos prazeres passageiros do pecado, ou sofrer obedecendo continuamente à vontade de Deus. Nós temos que estar sempre, constantemente fazendo essa escolha. Ou eu atendo, sacio os desejos da carne, os prazeres que me chamam, que o diabo usa para me atrair, né? Os petiscos, como eu digo, né? Do diabo, que o mundo atende a esses desejos, porque não encontraram aquele, o único que pode nos fortalecer nessa resistência.
Nós estamos aqui simplesmente por isso. A nossa única diferença das pessoas no mundo é essa. Somos todos iguais. Todos temos esses desejos, essas vontades, esses querer realizar aí esses prazeres, porque a carne grita. E nós estamos aqui no mundo. É como estar no fogo, mas não se queimar. Por isso que o Senhor faz esse processo em nós de santificação. Ser santo é ser separado. Mas como? Só em Jesus. Só aqui todos os dias, recebendo dele tanto a orientação, mas também a força de resistir. É muito difícil. Nós não conseguiríamos se não fosse o Senhor. E todos os dias nos reparamos, fazemos o autoexame, porque a gente acaba se inclinando para esses desejos, é muito forte. Por isso precisamos abastecer o nosso corpo espiritual todos os dias, a todo instante. Porque se o corpo carnal ficar mais fortalecido, se eu der mais munição para ele, alimento para ele, ele acaba vencendo o outro corpo, o espiritual. Por isso o Senhor está nos abastecendo hoje com essa palavra. Continuemos aqui, ó. Deus, aqui. A fé verdadeira não somente levará os crentes a fazerem grandes coisas para Deus, mas também às vezes nos levará a sofrimentos, a perseguições, a aflições e a privações. Nós não podemos ter a ilusão de que o caminho é fácil. O próprio Jesus não nos disse: vai lá, vive o mundo, eu criei tudo lindo, tudo é maravilhoso. Não, ele fala que aqui teríamos o que? Aflição. Ele diz que a gente precisa ter ânimo, porque ele venceu. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olhe para mim, porque olhar para Cristo, olhar para a cruz, nos lembra dessa vitória. Por isso que a palavra diz que em Cristo somos mais que vencedores. Mas em Cristo, como o próprio Jesus disse lá em João, se permanecerdes na minha palavra, aí sim, essa alegria, né? Essa força, porque aí ele permanece em nós, ele é a palavra, ele é que é a verdade, ele que é a vida, e aqui nossa fonte de abastecimento, nosso pão, nosso maná. E aqui diz também: os santos fiéis de Deus se recusaram, esses heróis da fé, né, a conformar-se com os decadentes padrões do mundo e a desfrutar dos seus prazeres imorais. Em troca disso, receberam desprezo e aflições, olha isso, no mundo, porque rejeitavam o mundo, eram rejeitados pelo mundo, embora houvesse bênçãos prometidas aos fiéis. Tiveram de suportar aflições e privações. Fiéis são ensinados a esperar adversidades, se identificarem com a cruz, exatamente o que estamos falando agora aqui, e seguir o homem de dores, Jesus. A gente vê
que todos os santos no Antigo Testamento morreram sem receber todas as bênçãos ou promessas de Deus. Mas, com a morte e ressurreição de Cristo, ele obteve a perfeita salvação para eles. Jesus conquistou esse direito a nós e a eles, os quais também receberão herança integral conosco no novo céu e na nova terra. É esse o nosso pensamento. E aqui diz: devemos crer que ele nos galardoará quando o buscarmos com sinceridade, sabendo que nosso maior galardão é a alegria e a presença do próprio Deus. Ele é o nosso escudo e nossa grande recompensa. Devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença. Estes santos morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Durante sua vida, não viram essa promessa, mas sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando lá para o texto de João, que Jesus está dizendo que se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Tenho-vos dito isto, olha a mensagem de hoje, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Bom dia, Cristiane, vamos juntos. E aqui diz assim, ó: esse estar em mim. Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar ou permanecer nele. Tendo esse poder, o crente precisa aceitar sua responsabilidade quanto à salvação e permanecer em Cristo. Assim como a vara só tem vida, está falando da videira, Jesus aqui, ó. Só tem vida enquanto a vida da videira flui na vara. O crente tem a vida de Cristo somente enquanto esta vida flui nele, pela sua permanência em Cristo. Esse permanecer significa continuar, ficar, habitar. As condições mediante as quais permanecemos em Cristo é o conservar. Irmãos, ouçam isso. É o conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração e mente, tendo-a como guia das nossas ações. Cultivar o hábito dessa comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele força e graça, obedecer seus mandamentos e permanecer no seu amor, amar uns aos outros, conservar nossa vida limpa mediante a palavra, resistindo a todo pecado, ao mesmo tempo se submetendo à orientação do Espírito Santo, meu Deus. Por isso estamos aqui. E aqui diz sobre pedirdes o que quiserdes e te darei, como a gente leu.
O segredo de resposta divina à nossa oração é permanecer em Cristo. O princípio de Cristo ensina aqui é que quanto mais perto o homem vive de Cristo pela meditação, estudo das Escrituras e comunhão com Ele, tanto mais suas orações estarão em harmonia com a sua natureza e as suas palavras, e, portanto, mais eficazes serão essas orações. O crente deve viver sempre na atmosfera do amor de Cristo Jesus. Todos os cristãos escolhidos do mundo, todos os cristãos são escolhidos do mundo para dar fruto para Deus. Essa frutificação se refere às virtudes do Espírito, o amor. A gente precisa dar fruto. Mediante a palavra, a semente lançada cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, essa meditação que o Senhor nos concedeu hoje, esse estudo, está nos provando essa certeza, né? Esse benefício que nós acordamos todas as manhãs e abrimos as Escrituras. Essa semente que é lançada em nós todas as manhãs. O amor dele é para ser compartilhado, não é para ser retido. Por isso estamos aqui, por isso estamos nesse devocional diário. O pastor inspira no Espírito Santo aqui a palavra, a meditação, e nós aqui, junto, vamos meditando, vamos buscando, vamos sendo alimentados e direcionados pelo Senhor através do Santo Espírito em nós. Obrigada, meu Deus, por esse momento tão especial, onde o Senhor nos alcança primeiro. O dia começa e já estamos contigo. E aí essa certeza invade o nosso ser de que estamos com o mais poderoso, com o único que pode todas as coisas, nos conhece, nos ama e nos capacita para vencer o hoje. Oh Deus, vá à frente de onde tivermos de estar nesse dia, Pai. Prepara o espaço. Eu não sei o que virá, mas essa alegria que edifica a nossa fé, essa certeza de que estamos contigo, Deus, nos assegura uma nova esperança, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, pela alegria da salvação, Pai. Olhando para Ti, como diz o Salmo 121, é do alto que nos vem o socorro, essa força que recebemos agora através da palavra de Deus. Estamos sim enxertados na videira e estamos recebendo a seiva, a fonte de vida que é o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa rica oportunidade, pelo privilégio nosso de estar nos alimentando em Ti, Deus, o pão da vida. Obrigada, meu Pai. Toma esse hoje nas Suas poderosas mãos. Obrigada, meu Deus. E amanhã, mais uma vez, estaremos aqui, nos abastecendo do poder de Jesus, da força de Jesus, porque na nossa capacitação pereceremos, seremos facilmente confundidos. Por isso aqui o Senhor nos alcançou primeiro.
Ele está nos colocando a sua armadura. Seta nenhuma alcançará o nosso interior, a nossa mente. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a vencer esse dia. Nos conceda a vitória tua, Pai, para que o seu nome seja glorificado. Oh Deus, obrigada. Deus continue nos abençoando. A paz do Senhor. Célio, Cristiane, João, Jair, nossos lares nas poderosas mãos do Senhor. Conduza-nos, Senhor, na sua segurança, porque só em Ti está todo o poder. Oh Pai, obrigada, Senhor, por esse abastecer. Amém. Até amanhã, com mais um pão compartilhado, com mais um devocional, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos.